Seção 3ª. Dos deputados distritais. Artigo 61. Os deputados distritais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados distritais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Parágrafo 3º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia contra o deputado distrital por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dará ciência à Câmara Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 5º. O pedido de sustação será apreciado pela Câmara Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 6º. O sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 7º. Os deputados distritais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 8º. A incorporação de deputados distritais às Forças Armadas, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. Parágrafo 9º. As imunidades dos deputados distritais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da casa que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 10. Poderá o deputado distrital, mediante licença da Câmara Legislativa, desempenhar missões de caráter diplomático e cultural. Artigo 62. Os deputados distritais não poderão. Inciso 1º. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis a rutum nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2º. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis a rutum, nas entidades referidas no inciso 1º, a. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, a. Alínea D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 63. Perderá o mandato o deputado distrital. Inciso 1º. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3º. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara Legislativa. Inciso 4º.
que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5º. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 6º. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7º. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao deputado distrital ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos inciso 1º, inciso 2º, 6º e inciso 7º, a perda do mandato é decidida por maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa, em votação ostensiva, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º a inciso 5º, a perda será declarada pela mesa diretora, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara Legislativa ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de deputado distrital submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 64. Não perderá o mandato o deputado distrital. Inciso 1º. Investido na função de ministro de Estado, secretário executivo de ministério ou equivalente, secretário de Estado do Distrito Federal, administrador regional, chefe de missão diplomática temporária ou dirigente máximo de autarquia, fundação pública, agência, empresa pública ou sociedade de economia mista pertencentes à administração pública federal e distrital. Inciso 2º. Licenciado pela Câmara Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse os 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o deputado distrital poderá optar pela remuneração de seu mandato,